Cara, bom, primeiro, eu acho que é legal a galera saber um pouco da sua história, porque o brasileiro, ele te conhece muito pelas polêmicas da Lava Jato, pelo Intercept Brasil e pelas suas coisas, mas você tem uma história que antecede a isso, que eu acho muito interessante também, que é, por exemplo, você ter um Pulitzer Prize, cara. Sim. Isso é o maior prêmio do jornalismo do mundo. Isso foi, na realidade, o caso do Snowden, quando conseguimos relatar que o NSA e os aliados do governo dos Estados Unidos estavam espionando no mundo todo. E eu fiz muito reportagem naquela época, foi 2013, 2014, aqui no Brasil, primeiro com o Globo, depois com o Fantástico. Acho que fiz 5, 6, 7 reportagens com o Fantástico, porque a grande parte da história é que como o NSA estava espionando muito contra as instituições brasileiras, a população brasileira, o presidente, a Dilma, o Petrobras. Então foi uma polêmica muito grande e aqui criou uma briga, na realidade, entre o governo Obama e o governo da Dilma. O Dilma foi forçado, desmarcou um jantar muito elegante e muito chique na Casa Branca, naquela época, denunciou Obama na ONU. Disso. Então, foi uma polêmica global, mundial, porque os Estados Unidos estava espionando contra o mundo todo. E o Edward Snowden, você encontrou ele era um agente, informante da NSA, né? Ele trabalhava lá, na real, né? Ele trabalhava primeiro na CIA. Na realidade, ele queria lutar na guerra do Iraque, mas quebrou os 2 pernas quando ele estava treinando, então foi rejeitado. Ele foi para a CIA, trabalhava na CIA 2, 3 anos e depois foi para o NSA. E foi quando ele estava trabalhando no NSA, ele descobriu que a internet estava sendo destruído, mais ou menos, para o governo dos Estados Unidos, porque a ideia da internet sempre era que vai ser uma ferramenta não para os governos nem empresas grandes, mas para a população, para o povo, para ser livre do controle centralizado dos governos. Então, ele conseguiu descobrir que o NSA estava fazendo o oposto, usando a internet para espionando contra todo mundo, não só terroristas ou criminosos, mas populações inteiras, pessoas inocentes. E também o governo dos Estados Unidos, naquela época, estava mentindo sobre isso, a coisa que finalmente causou ele para decidir que ele vai arriscar a vida, e ele arriscou a vida dele para revelar essa informação. Ele é perseguido até hoje, né? Até hoje ele não consegue sair da Rússia, vai ficar na prisão do resto da vida dele. Que foi o cara que foi o pessoa mais maior do Segurança Nacional para o presidente Obama. E ele foi para o Senado em março de 2013. E ele foi perguntado por um senador: vocês estão espionando contra a população americana, está coletando dados sobre milhões de americanos. E ele ficou assim, ele disse: não, senhor, nós não fazemos isso. E na mão do Snowden naquela época era um arquivo enorme mostrando que eles ele estava fazendo exatamente isso. E foi isso quando ele me disse: agora já era. Ele que te procurou? Ele me procurou, ele mandou um e-mail, obviamente não falando nada sobre ele, porque ele sabia que nós não sabemos que tudo estava sendo espionado, tomando muito cuidado, e foi necessário criar uma clima da confiança entre ele e mim. Foi necessário que eu confio nele, porque eu não sabia se o governo estava tentando me provocar a cometer crimes. E ele não sabia se ele consegue me confiar. Ele era informante do governo também. Exatamente. E ele queria que criamos muita criptografia para comunicar. E finalmente, em maio, ele disse que eu tenho um pedido que vai ser estranho, parece estranho, mas é necessário, que eu preciso que você viajar para Hong Kong para me encontrar. E eu estava pensando, por que uma pessoa que trabalha no nível muito alto no governo americano, que tem acesso para documentos mais sensíveis, mais segredos, está no Hong Kong? E não consegui entender isso, ele não conseguiu explicar, porque ele não confiou na nossa comunicação, mas ele me mandou documentos, talvez 30, 40
que foi os documentos mais segredos no parte do governo mais sigiloso, os mais segredos do governo mais poderoso no mundo, que foi chocados. Só esses documentos. E ele disse, só 30 ou 40, eu tenho milhares ou milhões de documentos mais para te dar, mas tem que viajar para Hong Kong. E o próximo dia, eu liguei para meu editor, estou indo para Hong Kong. Porque não era uma questão mais. E viajei para Hong Kong. Naquele momento, o que deve ter passado na sua mente? Você falou, caralho, eu tô lidando com uma conspiração governamental mundial. Você tinha noção disso? Eu sabia que, olha, a CIA não brinca. Todo mundo sabe disso. A CIA mata pessoas. A CIA faz qualquer coisa que eles precisam fazer para impedir pessoas que estão desafiando eles. Então, eu sabia, você não pode vazar os documentos mais segredos do governo mais poderoso no mundo sem risco. Mas eu entrei em jornalismo não para relatar sobre ou chuva ou esportes, mas para desafiar os facções mais poderosos. E quando ele... Na realidade, quem me inspirou é o fato que ele tinha 29 anos, com uma carreira com muito sucesso, ganhando dinheiro, tinha uma namorada muito linda que ama ele, que ele ama, mas ele queria arriscar tudo porque ele sentia uma obrigação. E quando eu estava vendo isso, para mim não tinha mais uma escola. Porque se ele está fazendo isso, como eu consegui recusar? Conectou com algo dentro de você que você tem também. Sim, exatamente. Essa a coragem que ele mostrou era E uma indignação contagiosa. também, né? Oi? E uma indignação, ele ficou indignado, né? Ele não conseguiu aceitar aquele fato calado. Não, exatamente. Imagina ficando o resto da sua vida sabendo que você tem a oportunidade para mostrar a verdade, que o mundo tem o direito de saber, mas você não faz porque você não tinha coragem. Seria horrível. Na realidade, indo para a prisão seria melhor do que ficando o resto da sua vida sabendo que você tinha essa covardia. Sim, você perpetuou uma espionagem em massa da própria população, da própria família. Exato. E a coisa interessante é que, como você disse, que até agora ele está sendo perseguido, ele está na Rússia 8 anos, agora ele casou com a namorada. Ah, que legal, ela foi pra lá. Ele tem um novo filho que tem 8 meses, 9 meses. Ele tá numa prisão, entre aspas. Ele é preso na Rússia. Não é um país tão ruim, é bem em ruim, comparação que estava esperando que ele vai ficar na prisão de verdade. Você não quer ficar na prisão nos Estados Unidos. Eles não brincam com prisão quando você é acusado de arriscar segurança nacional. A vida dele é muito bom, mas apesar do fato que ele perdeu muito liberdade, até agora eu sempre falo que a pessoa que eu conheço que é mais tranquilo, mais feliz, mais satisfeito na vida é Edward Snowden, porque toda noite ele consegue botar a cabeça na travesseira sabendo que ele fez a coisa certa. E não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada que pode comparar com esse valor. Sim. Mas e aí, continua a história. Você foi para Hong Kong? Sim, eu fui para Hong Kong e fiquei lá 2 semanas. E começamos a relatar um documento depois do outro. No primeiro artigo, explodiu o mundo. Foi maior escândalo no mundo naquela época, imediatamente. Mas ele fazia questão de você dizer que tinha sido ele? Sim, porque geralmente, quando tem uma fonte assim, por exemplo, minha fonte na Vaza Jato, ele não queria se identificar, ele queria esconder, porque ele não queria ir para a prisão. O Snowden foi tão raro, porque desde o começo ele disse, eu não quero esconder. Eu quero me identificar. Por quê? Porque eu sei que não estou fazendo nada errado. Então, eu não vou esconder. Eu vou ir para o governo e falar, você não precisa me procurar. Estou aqui. Meu nome é Edward Snowden. Fui eu que vazei esses documentos. Eu fiz isso por causa dessa raciocínio. Então, eu disse, deixa a gente ter uma semana, quando estamos relatando, antes de você se identifica, para não distrair as revelações. E depois de uma semana, eu gravei uma entrevista com ele e apresentamos ele para o mundo.
E depois disso, a mídia mundial chegou no Hong Kong e me procurando ele. Tinha 200 repórteres lá fora do meu quarto com câmeras procurando ele. Onde está Edward Snowden? Como eu vou falar para eles onde ele estava. E foi uma escândalo muito grande. Sim, eu lembro, eu acompanhei na época. Sim. Foi um escândalo mundial que repercutiu em todas as mídias internacionais e na internet e não sei o quê. Porque eu acho que é um assunto que tem muito a ver com a nossa era, que é uma era da informação, da tecnologia, que hoje é possível ter esse controle e a gente tem que então discutir o que vem o controle e vem também a responsabilidade que ele acarreta. E a gente tem hoje os governos que dominam esse controle da internet, né? E é uma ferramenta muito importante para eles que pode ser usado para o autoritarismo, que é algo que a gente tem que impedir, a qualquer custo. Exatamente. Porque primeiro foi interessante porque antes de chegar no Hong Kong, eu não sabia nada sobre ele. Eu sabia que ele tinha documentos, mas eu não sabia o nome dele, eu não sabia onde ele trabalha, eu não sabia a idade dele. Então, quando eu estava conversando com ele durante naqueles meses, eu estava imaginando que essa cara tinha 65 anos, porque ele era muito sofisticado. Eu estava pensando que qualquer pessoa que tenha acesso para um arquivo assim precisa... Alta patente, é velhão, um general. E também eu estava imaginando que ele disse que estou pronto para ir para a prisão do resto da minha vida. E eu estava pensando, é muito mais fácil fazer isso quando você tem 70 anos e tem só mais 15, 20 anos, do que quando você tem 29 anos e tem mais 60 anos. Então, quando eu cheguei no Hong Kong e eu encontrei ele fez um plano muito estranho para encontrar ele. E eu vi, ele era uma moleque, ele era uma paz, como ele ele está trabalhando na loja de videogames no shopping do LeBron, ele parece assim. Então, eu fiquei 2 dias tentando entender o motivo dele. Por que você está pronto para arriscar o resto da sua vida para essa causa, a causa abstrata, ok, é uma causa justa, mas ainda é uma causa, não é nada para você, ele não está em perigo, a família dele não está em perigo, foi um princípio. E, finalmente, ele explicou que ele cresceu com pobreza, ele não completou o ensino médio. Então, a internet foi tão importante para ele porque a internet foi naquela coisa que permitiu ele para explorar o mundo. Mas isso funciona só com liberdade. A gente pode experimentar, pode ter dissidência, pode ter criatividade, mas só se a gente tem privacidade. Porque quando você sabe que o governo, a sociedade está olhando para você, seu comportamento muda. Com certeza. Está muito mais limitado agora que pode fazer. E ele disse que ele não quer perder o valor da internet e ele está pronto para ir para a prisão para essa ferramenta, essa invenção. Mas aí depois que, beleza, estourou isso aí tudo, foi parar em tudo quanto é lugar, tudo quanto é repórter ficou sabendo e tal, o desdobramento disso foi positivo, no sentido, eles prometeram parar de espionar e tal? Não, o NSA, por exemplo, não caiu. Depois relatamos, está ainda em pé, funcionando muito bem. O que ele delatou ainda acontece. Mas mudou muito. Por quê? Porque, primeiramente, estamos conversando, discutindo o fato que nós sabemos agora que não sabíamos antes, que a internet está sendo invadido o tempo todo, espionando o tempo todo. O que isso significa? Que nós podemos, e muitas pessoas estão fazendo, usando criptografia, estamos protegendo, usando o WhatsApp, usando o Signal, usando Telegram, usando outras coisas. E isso está deixando isso muito mais difícil para o governo dos Estados Unidos, outros governos, para espionar. Ainda eles podem, mas pelo menos agora temos ferramentas de privacidade para criar uma parede entre o que estamos fazendo e os governos. Também mudou muito o relacionamento entre países, como pessoas estavam pensando sobre Barack Obama, o governo do Obama, o papel dos Estados Unidos no mundo, o papel do jornalismo. Mudou muito esse pensamento.
Então, é muito mais difícil para o governo. Naquela época, eles conseguiram fazer qualquer coisa que eles queriam. E a coisa mais importante é que uma das coisas que conseguimos revelar é que o Facebook, o Google, o Apple estava dando todos os seus dados para o governo. Ninguém sabia. Agora, depois da nossa reportagem, todo mundo sabia. E por causa disso, o Facebook e o Google sempre precisa Avisar provar. Olha, estamos protegendo. Agora temos WhatsApp. O WhatsApp tem criptografia para esse lado. Não Virou um pode... marketing positivo você ser contra a vigilância do Estado. Sim, mas não é só marketing, porque se é só marketing, todo mundo sabe, isso é falso. Eles têm que provar que tem ferramentas de privacidade. E isso melhorou também muito. Sim, porque agora é uma vantagem competitiva você proteger o seu cliente do Estado. Exatamente. O Facebook fala, não, porque o medo do Facebook era que se eles não provassem que eles estão protegendo os seus dados, você vai usar a rede social da Alemanha, o Coreia do Sul, o brasileiro, prometendo, Facebook está dando todos os seus dados para o governo, mas nós não fazemos, usa nós. E eles tinham muito medo que vai perder uma geração inteira e talvez como ficar mais space, que não existe mais, que era gigante. Sim, então, isso verdade. mudou muito o comportamento das empresas grandes também. E tu teve...